Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos trabalhar a disciplina de Química, né? Química Orgânica aí, com os conteúdos do terceiro ano. Vamos primeiro trabalhar a teoria de Wöhler, depois vamos trabalhar as cadeias carbônicas, as funções inorgânicas logo em seguida. Vou tentar dividir aqui esses três conteúdos em pelo menos 3 vídeos ou 6 vídeos. Mas eu acho melhor em 6 vídeos. Cada vídeo vai ter 30 minutos em média para que vocês possam ter a melhor contemplação do conteúdo. E vocês já me conhecem, né? Professor João Elias, trabalhando nessa disciplina também. E basicamente nossos conteúdos serão esses que estão aí de vermelho, né? Esses 3 conteúdos aí que eu citei, que é a teoria de Wöhler, as cadeias carbônicas, a classificação, os tipos e as funções inorgânicas, as principais, serão basicamente distribuídos nesses tópicos aí que eu sublinhei. Esse primeiro vídeo vai ser bem introdutório, né? bem conceitual mesmo, para que a gente possa depois avançar mais em seguida no conteúdo. Então, a gente vai tentar dividir os vídeos em aí, vídeos de 30 minutos, né? Para que vocês não se cansem tanto assistindo a videoaula. Então, a gente tem esse conteúdo programático aí. Então, bora nós. Então, a gente vai estudar, né, como eu falei, o átomo. Vamos ter as características gerais desse átomo, localização na tabela, classificação, número de ligações, o átomo de carbono formador de moléculas orgânicas. Depois vamos ver os hidrocarbonetos, que nós estamos falando de funções, uma função orgânica diferenciada. E vamos ver as funções orgânicas, compostos aromáticos e também cadeia carbônica, que também está aí incluso. Então isso vai ser basicamente o nosso conteúdo. E aí vem, basicamente eu acho que vocês já devem ter ideia do que é a química orgânica, já devem ter ouvido falar a respeito disso. O que é a química orgânica? Né? Há muito tempo definia-se a química orgânica dessa maneira, como a maioria das pessoas pensam. Química orgânica e tem a química inorgânica. Então a química orgânica é a química do carbono. Basicamente seria essa definição mais aceita atualmente. Mas antes, lá no século XIX, acreditava-se que os compostos orgânicos eram obtidos a partir de organismos, como vegetais e animais. Então tá aqui, ó, para ter o metano e o gás carbônico, CO2, a gente teria que ter o quê? Derivado a partir de animais, a partir da vaca, com H2O, né? Normalmente seria a chuva aí, e ia produzir o metano e o gás carbônico. Assim também como as outras imagens, né? Acreditava-se, né? Tem um físico Berzelius, que a gente vai ver depois, químico, e acreditava-se na teoria vital, que a gente vai ver que logo após Wöhler, ele, químico alemão, ele vai fazer com que essa teoria de Berzelius, que é a teoria da força vital, ela caia por terra através de uma síntese, né, do cianato. Então ele acreditava nessa ideia de que todos os compostos orgânicos que se tinha, eles eram somente possível ser obtido através de quê? De animais ou vegetais. Essa era a ideia que eles tinham inicialmente para dizer que como se obtinha um composto orgânico, perdão. Isso lá no século XIX, né? Com o passar do tempo, as coisas foram sendo estudadas, foram sendo provadas, demonstradas, e aí algumas teorias foram caindo por terra. No século XVIII, esse químico aí, Carl Wilhelm Scheele, ele conseguiu isolar um ácido tartárico da uva, que é o ácido cítrico do limão, né? E também o ácido lático do leite. Então ele fez algumas. Aqui a gente está mostrando o caminho que foi percorrido até termos a nossa teoria atual. Então ele conseguiu isolar esse produto aí, e provando o contrário da teoria de Berzelius, né? Berzelius afirmava que somente os seres vivos poderiam produzir esses compostos orgânicos. Era através da força vital, né? Uma força maior que se tinha, que gerava esses compostos orgânicos. Isso era o que
Berzelius defendia. Isso foi aceito por muito tempo, até que um químico, né, alemão, Wöhler, ele teve que tirar essa ideia de circulação e colocou uma nova ideia através de uma síntese que ele fez. Então, em 1777, Berger definiu que a química orgânica... Olha só, isso aqui é interessante, porque essa definição aqui, ela não é aceita ela não é aceita atualmente, mas ela tinha a sua importância, porque ela foi aceita por um certo tempo. Então, ele definiu que a química orgânica era a química dos compostos dos organismos vivos. Então, química orgânica tinha a ver com organismos vivos. E a química inorgânica era a química dos imateriais, né, dos minerais, algo que não tinha vida, digamos assim. Então, era a química dos minerais. Isso era o que esse camarada Berger definiu, né? Ele tinha essa definição, e essa definição ela foi aceita por muito tempo. Na mesma época, Lavoisier analisou compostos orgânicos e verificou a presença de carbono em todos. E já começou a ter uma ideia diferente. Começou a ver alguns procedimentos diferentes ali, né? Viu que em todos os objetos, em todos os compostos tinha carbono. Mas, o que acontece? Compostos orgânicos, na verdade, né? Só que a gente poderia pensar assim: então quer dizer que tudo que tem carbono é o que é a química orgânica, só que, ou compostos orgânicos. Só que não é essa a teoria, a ideia não é essa. Nem tudo que tem carbono vai ser composto orgânico, mas o contrário é verdadeiro. O que é o contrário disso? É que todo composto orgânico tem carbono na sua formação, tem carbono. Então isso é a aceitação. Em 1807, o químico sueco Berzelius, que é o que eu acabei de falar um pouquinho dele, né, defendeu a teoria da força vital. O que era a teoria dessa força vital? Era que existia uma força superior que produzia esses compostos orgânicos. Berzelius defendia, e foi aceito por um tempinho, que os compostos orgânicos eram feitos através de uma força chamada de força vital. Essa força vital é que produzia os compostos orgânicos. Então essa foi a teoria aceita por muito tempo. Mas até chegou um camarada e provou o contrário disso. Porém, essa teoria da força vital, ela foi derrubada pelo químico Friedrich Wöhler. Em 1828, Wöhler sintetizou a ureia a partir de um composto mineral. O que o cara fez? Ele pegou esse cianato de amônio, ele aqueceu, né, esse camarada aqui, e ele produziu a ureia. A ureia, que é um composto orgânico encontrado na urina. Então, olha o que o camarada anterior disse. Ele disse, o Berzelius, né, que os compostos orgânicos só poderiam ser gerados, poderiam ser produzidos através de quê? Através de uma força vital. Uma força vital. Então, isso era o que ele defendia, Berzelius. Mas aí, olha o que esse outro camarada fez. Ele pegou um composto inorgânico, cianato de amônio, um composto mineral, e ele transformou, né, ele conseguiu sintetizar, conseguiu produzir, né, a ureia, que é um composto orgânico. Então ele conseguiu produzir a ureia, esse composto orgânico. Então daí ele já quebrou a teoria de Berzelius. Por quê? Berzelius dizia que, vou botar aqui o comparativo para a gente dar uma olhada. Berzelius dizia isso aqui, ó. Berzelius dizia que os compostos orgânicos eram produzidos através de uma força vital, uma força maior, digamos assim, que produzia isso. Já o Wöhler, ele provou, ele não simplesmente só dizia, ele provou, ele fez experimentos que esses mesmos compostos orgânicos, eles podem ser
gerados através de compostos inorgânicos. Ele pode ser sintetizado ou produzido através de compostos inorgânicos. Compostos inorgânicos. E aí ele quebrou a teoria, porque essa teoria aqui quebra essa daqui. Como é que esse aqui diz que esses compostos inorgânicos só podem ser produzidos através disso aqui? Aí esse camarada chega e diz o quê? Que compostos orgânicos podem ser produzidos através de compostos inorgânicos. Daí que a gente vai começar a definir a outra vertente do que a gente tem de química, né? Química orgânica. Então, a partir do cianato de amônio foi possível sintetizar a ureia, que antes só poderia ser obtida através da urina dos animais. Então, olha só que interessante. Antes, essa ureia ela só podia ser obtida através da urina dos animais. Ou seja, até aqui, a ideia do Bergman e do Berzelius, ele tinha sentido. Por quê? Através de compostos de organismos vivos é que a gente produziu o composto orgânico, que foi a ureia, através da urina dos animais. Então, até aqui tinha sentido, né? Existe uma força vital que gerou essa ureia. Ok. Mas aí o camarada, o Wallace, chegou lá e disse que não, eu peguei aqui o cianato de amônio, que era um composto mineral, e aqueceu, né? Ele injetou calor, né? Produziu calor ali naquele composto, e através do calor produziu a reação que foi a produção da ureia. Então aí já de certa forma quebrou o raciocínio que se tinha anteriormente, porque antes era obtida essa ureia só era obtida através de quem? Da urina dos animais. Agora não. Agora se pode obter essa ureia através desse composto inorgânico, através desse composto mineral. Então isso já mudou a vertente, já mudou a história. Ok. Outras sínteses também foram feitas, como a do metanol, acetileno, também por Waller. Né? Esse camarada fez mais coisas, essas outras sínteses aqui. Fez outras produções. Metanol, acetileno. Em 1845, Adolf William Hermann Kolbe sintetizou então o ácido acético, né? Que é o ácido lá do vinagre, da produção do vinagre. Então ele já começou, a partir dessa teoria lá de Wohler, ele já começou a fazer o quê? Ele começou a dar caminhos, a abrir brechas, para que esses outros camaradas viessem. Então, através da primeira experiência lá, que foi essa produção, começou a se ter mais outra produção. Veio esse camarada, Kekulé, em 1858, e propôs um novo conceito para a química orgânica, que ele aceita até hoje. Através de quê? Através das observações desses experimentos desses rapazes aqui, esses prodígios, ele postulou aqui um novo conceito para a química orgânica. E, consequentemente, um novo conceito para compostos orgânicos. Qual foi o conceito que Kekulé ele colocou? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Daí, a pessoa já pode pensar o seguinte: então o professor está dizendo que tudo que contém carbono é composto orgânico. Não, nem eu estou dizendo isso e nem Kekulé afirmou isso. Ele não afirmou isso. Vamos deixar isso um pouco mais claro depois. Aqui, ó. Nem toda substância que contém carbono é parte da química orgânica. Então, vai ter substâncias, sim, que tem carbono, mas não são pertencentes à química orgânica. Tá aqui os exemplos, ó. Tá aqui os exemplos. Essas substâncias, aqui ácido cianídrico, a gente tem o gás carbônico. Então, contém carbono, mas não são compostos orgânicos. Ok? Tem comportamentos, são subcompostos inorgânicos. Ok, agora, qual a implicação da afirmação de Kekulé para a química e para os compostos orgânicos? Foi aquele que eu havia falado anteriormente. Que se o camarada
tiver, se o composto tiver carbono, se ele contiver carbono, ele pode ser orgânico? Pode. Mas pode ser inorgânico? Pode também, como a gente mostrou essa lista aqui. Mas, vamos ver o contrário aqui, ó. Então, se o camarada contiver carbono, ele pode ter duas vertentes. Ele pode ser orgânico ou ele pode ter comportamento inorgânico. Ok? Se ele contiver carbono. Agora, olha só outro detalhe. Se ele não contiver carbono, se ele não contiver carbono, aí só sobra uma coisa para ele ser. Se ele não contiver carbono, esse camarada vai ser inorgânico. Com isso, nós definimos o quê? Nós definimos e deixamos claro a seguinte afirmação. Todo composto orgânico, ele tem que ter na sua composição carbono. Todo. Então, para ser orgânico, tem que ter carbono. Essa é a condição. Agora, não é que todo que tem carbono vai ser só orgânico. Não. Ele pode ser orgânico e inorgânico, ok? Mas se ele não tiver carbono em sua composição, com certeza ele vai ser inorgânico. Por quê? Porque é uma necessidade, através desses experimentos, verificou-se que os compostos orgânicos, todos eles têm carbono em sua composição. Então é impossível ter um composto que é orgânico e esse composto não ter um carbono na sua composição. Então a gente define compostos orgânicos como sendo aqueles compostos que possuem carbono em sua composição. Ok. Os compostos, na sua maioria, são formados por esses camaradas aqui, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os átomos diferentes de carbono em sua substância orgânica são chamados de heteroátomos. Então, a gente vai falar disso na frente, né, de heteroátomos. O que é um heteroátomo? É o átomo que é diferente do carbono. Então, tudo aquilo que é diferente do carbono, na composição, ele falando da química orgânica, vai ser um heteroátomo. Né? A gente tem aqui o oxigênio, o nitrogênio, normalmente o enxofre também, que vai pertencer a essa classificação também. Então, aqueles átomos que são diferentes do carbono são chamados de heteroátomos. Falando isso por quê? Vez por outra, nós vamos nos referir a esses átomos chamando de heteroátomos. Então, se nós lembrarmos o que é um heteroátomo, vai facilitar na hora que eu estiver chamando. Mas lógico que eu sempre, quando eu mencionar essa expressão, essa palavra, eu vou falar o que ela, a que ela se refere, né? Qual parte a que ela se refere. Aí vem aquela pergunta que todo aluno faz: por que estudar química orgânica? Né? Não tenho muita certeza, não estou muito convencido de que essa é uma coisa que pode ser útil, vai me ajudar. Por que estudar química orgânica? Né? Qual a finalidade dessa química orgânica para nós? Então, a gente está estudando tudo isso, essa parte introdutória, para saber a trajetória, né, de como chegou-se nessa química orgânica, para que serve. Então, por isso que a gente está dando essa introdução bem breve, algo bem teórico. A partir, acho que do vídeo 2 e 3, a gente começa classificando, definindo cadeias carbônicas. Enfim, talvez dê tempo de chegar nesse vídeo, mas se não der, nós trabalharemos no vídeo seguinte. Mas para que estudar química orgânica? Né? Inclusive, esses dias eu vi numa reportagem, que eu até falei para alguns alunos em sala, que um medalhista, né, de matemática, ele ficava triste quando algumas pessoas perguntavam para que a matemática ia servir na vida dele. Ou para que ele estava estudando, quando algum aluno perguntava ao professor por que ele estava estudando aquilo ali, por que era útil. Mas ele falou assim, que ficava triste porque a matemática ela não deve ser vista, também a química, a física ou qualquer outra ciência, ela não deve ser vista simplesmente como uma ferramenta para entender alguma coisa. Não.
ele falou que eu achei muito interessante, que a matemática, a física, a química e outras ciências, biologia, elas devem ser estudadas, elas devem ser entendidas para melhor contemplação da vida. Quando você aprende esses conhecimentos, você sabia de uma coisa, mas agora você sabe dessa coisa de uma outra perspectiva, Isso quando você entra num táxi, por exemplo, falando de matemática, né, um táxi que tem o seu aquela cobrança no taxímetro, ali aquele taxímetro descreve uma função afim. Como uma função afim? É simples. Quando você entra no táxi, tem uma taxa chamada de taxa fixa. E aí, por cada quilômetro rodado, tem a bandeirada, que é o valor cobrado por quilômetro. Ou seja, é o coeficiente de X. Se o valor for 25 centavos por quilômetro, por cada quilômetro será multiplicado 25 centavos. E aí depois soma-se com o quê? Soma-se com a taxa fixa. Então, quando você entra num táxi, aquele táxi que é cobrado o taxímetro, ele descreve uma função afim, né? Quando você chuta uma bola fazendo um tiro de meta, a bola descreve uma trajetória parabólica. A bola, ela sai do chão quando você chuta lá, você está dando tiro de meta, a bola sai do chão, aí ela sobe uma altura máxima e depois ela retorna para o chão de novo. Então ela descreve uma curva parabólica. A bola está aqui no chão, chuta, ela vai, sobe, na altura máxima agora ela começa a descer. Então isso aqui é uma trajetória parabólica, uma trajetória de parábola. O arco-íris também, por que a formação do arco-íris tem aquelas cores lá? Através da passagem da luz de um meio mais refrigerante para um meio menos refrigerante, que faz com que elas se separem em várias cores diferentes. Então, você estuda física, estuda química para contemplar melhor. O arco-íris é bonito por si só? Sim, é. Mas quando você entende dessa forma, você começa a ver uma outra contemplação. Então, por que estudar química orgânica? Porque esses compostos orgânicos, eles estão em maior abundância do que os compostos inorgânicos, ou seja, eles estão em maior quantidade. Tem mais quantidades, mais compostos orgânicos do que os inorgânicos. Esse é o primeiro detalhe. O primeiro detalhe começa aí, que os compostos inorgânicos estão em maior abundância na natureza, né? Então, maior abundância. Até 2005 já era conhecido isso daí, ó, 18 milhões, só isso, 18 milhões de compostos orgânicos. E aí, parte da indústria química, indústria de petróleo, né, a indústria química cita na indústria farmacêutica, é a que mais se beneficia do estudo da química orgânica, né, a indústria farmacêutica, que cresce dia após dia, que nós sabemos, né, cada vez mais inventando novos medicamentos com novas fórmulas, às vezes para ganhar dinheiro somente, mas, né, eles fazem uso da química orgânica. Através da química orgânica que foi possível fabricar os plásticos, né, como o nylon, o poliéster, o teflon e o rayon. Então, através desse estudo da química orgânica, é que foi possível a fabricação desses camaradas aí. Através do estudo da química orgânica que foi possível sintetizar um composto inorgânico e vice-versa. Então, como compostos naturais orgânicos, podemos citar o petróleo, o gás natural e o carvão. Então, esses compostos, eles podem gerar outro. O petróleo tem vários outros derivados, né, que são gerados a partir do petróleo. Esse gás natural, o carvão mineral. Então, através de um estudo do composto orgânico, como o petróleo, você gera outros produtos, né, a gasolina. Então, outros produtos são gerados através do estudo desses compostos orgânicos. Compostos orgânicos sintéticos, podemos citar o plástico, corantes, medicamentos, inseticidas, roupas e etc. Através do estudo da química orgânica é que é possível produzir esses materiais que nós utilizamos muito, né? O que seria da nossa sociedade sem o plástico e sem o metal, né? Sem os corantes também. Então, a nossa sociedade utiliza muito plástico, que não é tão legal porque demora muito se degradar na natureza, né? Mas hoje em dia muitas empresas têm apostado em materiais biodegradáveis, materiais que se degradam mais rápido. Então, a nossa sociedade utiliza muito isso. E nada mais justo, nada mais fascinante do que estudar a maneira como esses materiais são produzidos.
Tá, terminamos a historinha aí. Vamos agora, então, estudar o átomo de carbono. Porque, na verdade, nós definimos lá que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Então, se contém carbono, a palavra-chave da química orgânica é esse camarada aqui, carbono. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais dele, né? Lógico, nosso vídeo aqui já está dando uns minutinhos, 25 minutos, e só vai dar para falar essa parte basicamente, né? O átomo de carbono, as suas características, propriedades, né? Localização na tabela. Então, vai dar para falar mais ou menos isso. No próximo vídeo, nós retomaremos com a classificação das cadeias, tipo de ligação. Tem muito pano para manga aí para nós trabalharmos esses conteúdos. Então, o átomo de carbono ele possui massa, né? Massa igual a 12 unidades, 12,01, aproxima-se para 12. E número atômico, ou seja, número de elétrons. Número de elétrons igual a 6. Lógico que o número de prótons também é igual a 6. Nós sabemos que o elemento ele tem a quantidade de prótons igual a de elétrons, né? Então, a gente tem número atômico igual a 6. Configuração eletrônica do carbono. Então, se nós formos lembrar lá do diagrama de Linus Pauling, né? Aquela coisinha lá que nós víamos no primeiro ano do ensino médio, aquela distribuição eletrônica, né? Que começava assim: 1s2, perdão, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Claro que 6 não vai até lá. Então a gente vai ter aqui, ó, o carbono só tem 6 elétrons. 6 elétrons. Então o que você vai, ó, 1s2 pegou, já foi 2. Aí vem aqui pro 2s2, já foi 4. E aqui o 2p6 não vai ser completo. Vai ser 2p2. 2p2. Então a configuração do carbono é 1s2, que foi o que pegou lá, 2s2, 2p2. Então a gente tem 6 elétrons. Lógico que a última camada do carbono é esta aqui, ó. A última camada do carbono é esta, com aqui o subnível 2. Então a gente tem, ó, 4 elétrons na última camada. Aqui 2 aqui e 2 aqui. 4 elétrons na última camada. E na primeira camada a gente tem só 2 elétrons aqui. Então tá aqui a distribuição do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Então na última camada, que é a camada L, tem 4 elétrons. A camada mais interna só tem 2 elétrons. Ok. Isso vai implicar porque é interessante esse 4. Esse 4 ele vai dar os princípios, né, o postulado de Kekulé. Esse 4 aí, esse número 4 ele é importante para nós. O que significa? Que o carbono ele tem 6 elétrons, mas ele não vai fazer 6 ligações. Tem até aquela piada que eu acho que vocês já ouviram, acho que é mais ou menos assim. O carbono foi preso, ele pediu para fazer, mais ou menos ele pediu para fazer ligação. Não, se o carbono foi preso, quantas ligações ele tem direito? Aí a resposta é 4, né? Que o carbono faz 4 ligações. É mais ou menos assim a piada, não lembro bem. Mas enfim, ele possui 6 elétrons, mas na última camada ele só possui 4. Então esses 4 da camada de valência, né, que é a última camada lá, é que ele vai fazer as ligações. Então se ele possui 4 elétrons na última camada, ele pode fazer um total de 4 ligações. Como assim? Ligações com outros elementos, né, com outros átomos. Então por isso a gente chama de, ele tem essa valência, né? Por isso que é camada de valência, tem essa valência, tem essa capacidade de ligação. Então, por isso que chama-se de tetravalente. Tetra porque é 4, tetra é 4. E valência porque, tetravalente. Valência porque
ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então essas são as características principais do carbono. Quais são? Retomando. Massa atômica 12. Muitos de vocês vão ver algumas expressões falando carbono 12. Né? Isso, esse carbono 12 ele serve para saber a idade de plantas, enfim, várias utilidades que se usa. Então muitas vezes a gente ouve a expressão carbono 12. A configuração eletrônica não é muito importante para nós no momento, não é importante assim, porque a gente vai sempre lembrar que ela tem esse detalhe, 2 elétrons na primeira camada e 4 na última camada. Esses 4 elétrons na última camada implica nisso aqui, que ele tem 4 elétrons na última camada, 4 elétrons livres para fazer ligações. 4 tetravalente. Então, está na última camada. Ok? Então, basicamente, essa é a introdução aí que nós temos nessa parte aí do vídeo 1. Logo em seguida, a gente vai falar de cadeias carbônicas, tipos de cadeia carbônica. Então, até mais, até o próximo vídeo.